Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os nossos queridos e amados irmãos que ouvirão esta mensagem, terão acesso a este áudio. Eu quero ler um versículo do livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, que nos diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, agradecido por estar diante de nós a tua palavra e podermos fazer menção da mesma neste momento. Abençoa, Senhor, a todos quantos tiverem acesso e ouvirem esta mensagem, que eles sejam e elas edificados pelo poder da tua bendita e maravilhosa palavra. Este versículo está dentro de um contexto que eu quero comentar com os irmãos. O rei Dário constituiu sobre o seu reino 120 presidentes, ou satrapas, ou prefeitos, como diz em outras versões, para que estes homens prestassem conta a ele de tudo o que acontecia no reino. Ou seja, em cada província, o rei Dário colocou um satrapa, um prefeito, um presidente, como diz aqui nesta versão que eu estou usando. E sobre eles 3 príncipes, sobre esses 120 prefeitos, satrapas, 3 príncipes. E um desses príncipes era Daniel, o servo do Senhor, ali já no seu segundo império, ali o Medo-Persa. Ele já tinha passado pelo governo de Nabucodonosor, na Babilônia, tinha passado pelo governo de Nabonito e de seu filho Belsassar, que era o regente. E a Bíblia diz claramente, que Daniel se destacou, se distinguiu dentre aqueles príncipes e presidentes, porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente. E o rei pensava constituir Daniel sobre todo o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os demais príncipes e presidentes se encheram de inveja, se encheram de mau gosto para com Daniel, no sentido até de o perseguir. E ficaram procurando achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino. Ou seja, alguma falcatrua, algum erro, algo que Daniel tivesse cometido que fosse contra a fazenda, ao interesse do reino, do rei. Mas o texto é claro, diz assim: mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhuma culpa nem vício nele. Glória ao nome do Senhor. Deus sendo louvado na vida
de seu servo Daniel. A história nos diz que Daniel, neste período do governo de Dário, ele não era mais um jovem, ele já era um senhor com cerca de 80 anos de idade. E o que lhe chama a atenção na vida deste senhor, agora senhor Daniel, era que ele tinha uma vida de comunhão a Deus na mocidade, ele tinha uma vida de comunhão a Deus na idade adulta, mas ele continuou com a sua vida de comunhão a Deus já na sua velhice, já na sua idade, na sua terceira idade, como nós chamamos. E os seus adversários, mesmo querendo incriminá-lo, querendo culpá-lo, querendo achar alguma ocasião contra ele para levar ao rei Dário, o texto nos alegra ao dizer, como eu já disse, reproduzo novamente, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa alguma. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, irmão, aqueles maus companheiros de Daniel, eles eram conhecedores da vida particular de Daniel. Glória a Deus. E é o que eles dizem no versículo de número 5 do capítulo 6 do livro do profeta Daniel, prova exatamente isto. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aleluia. Explico para os irmãos e para as irmãs este versículo. O que eles queriam dizer: vamos procurar na lei do seu Deus algo que Daniel não pode deixar de desobedecer. E vamos ao rei. Vamos pedir ao rei para exatamente fazer aquilo que Daniel não pode desobedecer. E aí acharemos algum pretexto contra o servo do Senhor. E é claro que, como eu disse, eles conheciam a maneira de Daniel, o viver de Daniel. Eles sabiam que durante o dia, pelo menos por 3 vezes, Daniel tinha o hábito de se ajoelhar na sua casa, no seu quarto, com a janela aberta, voltada para Jerusalém, e ali orar ao seu Deus. Glória ao nome do Senhor. Então estes invejosos, conhecedores deste costume, deste bom costume, deste bom hábito do ancião Daniel, foram ao rei Dário e chegaram dizendo: Rei Dário, viva eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real ou um decreto real e fazer firme este mandamento, que qualquer, olhe bem, irmão, qualquer que por um espaço de 30 dias, ou seja, um mês, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos, irmão, ali, aleluia, um rei vaidoso, apesar de Dário ser um rei temente a Deus, mas ele se mostrou vaidoso. Olha, 30 dias no meu reino, qualquer petição não pode ser feita nem a Deus, mas tem que ser feita diretamente a mim. E aqueles falsos servos do rei, porque Daniel é que era fiel, no versículo 8, eles disseram assim: agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura,
para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um costume no Império Medo-Persa que as leis dos persas não podia ser revogada. Se lembra daquele caso lá de Mordecai, de Esther e de Naamã? Que Naamã conseguiu um edito do rei Assuero naquela época para a destruição de todos os povos israelitas em todas as províncias. E como a lei não podia ser revogada, a única saída para o rei Assuero, após a descoberta daquela trama, foi permitir aos judeus que se defendesse e se assenhorasse dos seus inimigos. Aqui, aleluia, o rei Dário, de forma impensada, insensata, precipitada, orgulhosamente, vaidosamente, assinou um edito sem ele pensar nas consequências dos seus súditos, entre eles Daniel, que era um homem fiel a Deus, tinha outro Deus que não era o Deus dos medos e dos persas. O versículo 10, que é o versículo objeto desta mensagem, diz claramente: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Aleluia. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia, glória ao nome do Senhor, se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava a fazer. Eu aprendo algumas lições desse texto que colaboram com a nossa mensagem. A mensagem é, aleluia, a tribulação, as adversidades não podem mudar o nosso hábito de orar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante que eu aprendo também nesse texto é que Daniel não passou a orar porque começou a tribulação, não, irmão. Tem crente que só ora quando está na tribulação. Tem crente que só ora quando chega a enfermidade. Tem crente que só ora quando chega o desemprego, quando chega a adversidade. Mas o texto é claro, como antes costumava fazer. Daniel orou antes da adversidade, Daniel orou dentro da adversidade e Daniel orou após a adversidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é claro, irmão, que aqueles inimigos ficaram observando Daniel, vigiando a Daniel. É o que diz o versículo 11 do capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Então aqueles homens foram juntos e acharam orando e suplicando diante do seu Deus. Ou seja, o plano deles aparentemente estava dando perfeito, estava acontecendo o que eles, aleluia, esperavam que acontecesse, que era fragar Daniel, descumprindo um edito do rei Dário, de uma lei que não podia se revogar. E eles, aleluia, como diz o versículo 12, eles então apressadamente disseram ao rei. Irmãos, tem pessoas que são apressadas a fazer o mal. Tem pessoas que são apressadas a perseguir os servos do Senhor. Tem pessoas que correm, aleluia, para ver a derrocada do seu próximo. Mas Daniel, aleluia, assim como José e como tantos outros homens de Deus, como Davi, como Abraão, como Moisés, como Josué, como Caleb, eram homens que tinham a sua vida pautada no altar de Deus através da oração. Então eles,
apressadamente foram ao rei, como diz o versículo 12, no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, e conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Ah, irmão, aqueles conspiradores, neste momento, devem ter estufado o peito de alegria, devem ter jubilado, pegamos ele, conseguimos pegar ele, agora, aleluia, ele vai parar na cova dos leões, e consequentemente será o seu fim, porque os leões estavam famintos. Era costume daqueles reis medievais guardarem em uma cova vários leões, já para isso mesmo, para colocar ali os seus inimigos. Glória a Deus. Então no versículo 13, eles colocaram diante do rei quem era o rebelde, quem era o desobediente. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, aleluia, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Ante 3 vezes por dia faz a sua oração. Oh, aleluia! Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão ouvindo esta mensagem, eis o segredo de uma vida vitoriosa, a oração costumada, a oração diária, a oração costumeira, a oração como um hábito de vida que este homem, esse gigante, aleluia, do arraial de Jeová tinha. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmão, ao versículo 14, aí veio para o rei a perturbação por ter assinado uma lei sem procurar saber dos meandros e dos motivos daquela lei. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol e trabalhou para salvá-lo. Fez de tudo o rei, mas a lei não podia ser revogada. A lei não podia ser desfeita. Era um costume dos medos e dos persas. Glória ao nome do Senhor. Mas o rei Dário amava Daniel. O rei Dário conhecia a integridade de Daniel. Com certeza o rei Dário conhecia as crônicas do reino, a história de Daniel desde os tempos de Nabucodonosor, a sua vida de espiritualidade, a sua vida de discernimento de sonhos, que ali, aleluia, foi feito por ele, e a sua integridade. E o rei ficou triste, procurou salvar Daniel até o final do dia, até o pôr do sol, porque tinha que ser feita, executada a sentença ao cair da noite. E ele fez de tudo. E aqueles homens foram junto ao rei e disseram, sabe, ó rei, olha eles forçando o rei, irmão, no versículo 15, sabe, ó rei, que uma das leis dos médios dos persas, nenhum edito ou ordenança que o rei determine não se pode mudar. Olha eles cobrando do rei coerência com aquele decreto, aquele costume. Glória ao nome do Senhor que havia naquela nação. Então o rei ordenou, irmão, no versículo 16, o rei ordenou, mesmo triste, com o coração pesaroso, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Mas veja o que diz o rei na parte B, do versículo 16 do capítulo 6. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, aleluia,
Glória ao nome do nosso Deus, o teu Deus, com D maiúsculo, Deus, a quem tu continuamente serve. Olha o segredo, irmão. Ele te livrará. O rei tinha uma certeza. A vida de um crente fiel, irmão, transmite fé ao seu próximo, mesmo que aquele próximo, irmão, aleluia, não seja uma pessoa conhecedora do Deus verdadeiro, mas eles transmitem fé. Quantas pessoas não chegam pra gente e dizem assim, ore por mim na sua igreja, porque eles veem, irmão, na gente algo diferente. Eles veem, irmão, na gente, aleluia, algo, louvado seja o nome do Senhor. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei aqui estava dançando na fé, mas na frente a gente vê que parece até que ele fraquejou um pouco na fé, aleluia, mas aqui não. Ele, aleluia, estava cheio de fé. Então foi trazido uma pedra e foi posto sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei estava tão triste, irmão, que no versículo 18 diz assim, então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum. Glória a Deus, não quis comer, não quis jantar, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono, porque ele amava Daniel, ele via a integridade de Daniel, ele via, aleluia, a santidade que havia naquele homem. Concluindo esta mensagem, aleluia, a adversidade não deve mudar o nosso hábito de oração. Muito cedo, o texto diz no versículo 19, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. Aleluia. A fé dele aqui, irmão, estava um pouco abalada. Ele passou a noite ali meditar. Eu disse que o Deus dele livraria. Mas os leões estão com fome. Os leões estão famintos. Não vai acontecer isso. Então, com voz triste e falando o rei, e disse, Daniel, servo do Deus vivo, aleluia, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. O rei não conhecia o Deus que é dono dos leões. O rei não conhecia o Deus que é dono dos grandes animais, dos grandes astros. Aleluia. Ele precisava conhecer. E Daniel, no versículo 21, ele diz, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Mas veja, irmão, porque Deus livrou Daniel. Eu me lembro agora da última bem-aventurança, daquelas 9 bem-aventuranças, lá de São Mateus capítulo 5, se eu não estou enganado, aonde Jesus Cristo diz, bem-aventurados sois vós, quando mentindo e injuriarem, disseram todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão do céu. Quando este mal é dito, irmão, por causa da nossa obediência a Cristo, aleluia, acontece o que aconteceu com Daniel. Versículo 22, o desfecho, o ápice dessa história. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Agora olha a parte B. Porque foi achado em mim, aleluia, inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Então, irmão querido, não mude seu hábito de oração. Aleluia. Se você está vendo que o motivo da perseguição contra você é o seu testemunho diante de nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Deus nos conhece profundamente e Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.